Olá, bom dia a todos. Essa questão sobre a morte de Jesus, ela remete à teoria da expiação. Então, às vezes, muita gente nem se atenta para isso. Os cristãos, eles aceitam que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, que ele se sacrificou para perdoar os pecados da humanidade. E tem mais, aqueles ainda que chegam a acreditar que Deus enviou seu filho para isso, ou seja, Deus entregou o seu filho em sacrifício. Mas por que Deus teria entregado o seu filho para ser sacrificado e para perdoar a humanidade? Tudo isso vem dessa teoria, a teoria da expiação. Essa teoria da expiação, essa crença, ela é muito antiga. Isso vem das religiões primitivas, desde quando o homem não tinha nenhuma religião formada, uma religião, vamos dizer assim, uma denominação religiosa, em que o homem adorava o fogo, adorava o sol, a lua, as forças da natureza. O homem começa a pensar e começa a acreditar que para que Deus possa perdoar pecados, somente através de um sacrifício. Isso vem, você vai ver isso bem no início da Bíblia, por exemplo, quando Caim e Abel fazem uma oferenda a Deus. Caim ofereceu daquilo que ele produzia. Caim era um agricultor e ele produzia os frutos do campo lá, né? Ele plantava e colhia. E aí ele pegou da sua plantação aquilo que ele colheu, ele ofereceu a Deus, uma parte ele ofereceu a Deus. E Deus teria rejeitado essa oferenda. Mas quando Abel era pastor de ovelhas, pegou e sacrificou a sua ovelha, então Deus aceitou esse sacrifício. E a partir dessa história, o homem passou, os judeus começaram a acreditar que realmente Deus dá preferência ao sacrifício quando ele é o derramamento de sangue. É uma crença muito primitiva essa. E infelizmente os cristãos continuam acreditando nisso até hoje. Tem até um versículo bíblico que diz assim que quando o homem fazia o sacrifício, que a fumaça subia até o céu, aquele cheiro de carne queimada era agradável às narinas do Senhor. Para você ver o grau do absurdo que é essa crença da expiação. E isso foi sendo passado de geração a geração, isso foi sendo transmitido, né? O homem sempre acreditou nisso, na teoria da expiação. Quando nós cristãos olhamos para os povos pagãos e vemos os povos pagãos fazendo sacrifícios, a gente acha um absurdo. Nossa, olha o paganismo, olha que absurdo. Mas isso está dentro da religião cristã e as pessoas não enxergam. O judaísmo todo, desenvolveu nessa crença de que para que Deus possa perdoar pecados somente através do derramamento de sangue. Isso chegou num ponto tão grave que hoje as pessoas continuam acreditando que Deus enviou o seu filho para que pudesse ser sacrificado, para que pudesse ser morto daquela forma horrenda, que era um sacrifício, uma oferta, um derramamento de sangue para perdão de pecados. Mas pensa comigo a seguinte situação: faz algum sentido isso? Sim, vamos pensar de uma forma lógica. Faz algum sentido acreditar na teoria da expiação? Vamos imaginar, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, na verdade eu tenho mais de um, né? Mas vou dar o exemplo de um filho. Eu tenho meu filho e aí você me ofende de alguma forma, você me agride de alguma maneira, você peca contra mim. E aí essa ofensa que você me fez é tão grave, que chega ao ponto de ser imperdoável. A única maneira de você me perdoar é se você fizer um sacrifício, você sacrificar alguma coisa, aí eu te perdoo. E aí essa pessoa continua pecando contra você. Eu estava de exemplo de mim, né? Então, assim, essa pessoa faz algo tão horrível comigo que chega num ponto que nem os sacrifícios que ela poderia fazer já são suficientes para que eu possa perdoá-la. E aí o que eu faço então? Eu tomo uma decisão. Falo assim, olha, já que os seus sacrifícios não é suficiente para eu te perdoar, eu vou sacrificar meu próprio filho
e aí sacrificando o meu filho eu te perdoo. Isso tem, assim, para você faz algum sentido? A humanidade pecou contra Deus, e esse pecado é tão grave, e a humanidade continua pecando, e os sacrifícios que o homem fazia para Deus já não é suficiente, até que Deus então toma a decisão: não, eu vou enviar o meu filho para ser sacrificado para que eu possa perdoar vocês. Faz algum sentido isso? Porque nos discursos de Jesus isso não faz nenhum sentido. Quando Jesus perdoava alguém, ele falava assim: vá em paz, não peques mais. Era a única regra. Jesus jamais chegou e falou assim: olha, para você ser perdoado você vai ter que fazer um sacrifício. Não, Jesus dizia: apenas o arrependimento é suficiente. Mas isso não foi ensinado. O que foi ensinado é que mesmo depois de Jesus, mesmo depois da mensagem que ele trouxe, continuou sendo ensinado que para que Deus possa perdoar pecados, somente através de sacrifício. E como eu disse, isso vem lá do passado, de uma era muito remota, quando o homem tinha esse pensamento sobre Deus, que acreditava que esse Deus era um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que a única maneira de aplacar a sua ira era através do derramamento de sangue. E assim, isso foi sendo pregado e foi sendo disseminado. O povo judeu cresceu acreditando nisso e cresceu fazendo sacrifícios. Quando Jesus surge no cenário, Jesus fala assim: não é necessário sacrifício. Deus não exige nenhum sacrifício de seus filhos. Deus não, para perdoar pecado, basta o arrependimento. Arrependei-vos, serão perdoados. Só isso. Não é assim: arrependei-vos, façam sacrifício e serão perdoados. Não. Se não é assim, por que o cristianismo continuou pregando que Jesus é o sacrifício vivo, é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que morreu pelo pecado da humanidade? Por que continuou pregando isso? Se a gente estudar bem a história, você vai ver que os romanos e os judeus se uniram e mataram Jesus. E depois esses mesmos romanos, esses mesmos judeus se tornaram cristãos. E eles não podiam dizer assim: olha, nós matamos Jesus. A única saída deles é dizer assim: não tinha que acontecer. Fazia parte da profecia, fazia parte do cumprimento das escrituras. Ele tinha que morrer. Ele foi enviado para isso. Nós somos apenas instrumento desse ato tão bárbaro. É uma espécie de lavagem de consciência que eles fizeram, se justificando. Porque se Jesus tinha que morrer mesmo como morreu, se ele veio predestinado a isso, então os judeus não têm culpa, eles só foram instrumentos. Da mesma forma que eu não posso culpar Judas, né? Porque Judas também foi só um instrumento para cumprir uma profecia. Ele tem que ser traído. Então, se eu for pensar dessa forma, nenhum daqueles ali que fizeram aquilo de Jesus tem culpa. Na verdade, você tem que honrar essas pessoas, porque eles acabaram sobrando para eles o pior dos papéis. E isso eu não penso dessa forma. Né? Jesus não veio para morrer. Ele veio aqui primeiramente para cumprir a sua 7ª auto-outorga, que é viver a vida da criatura. O Filho Criador, depois que ele cria o seu universo, ele tem essa tarefa de experienciar a vida que ele criou. E Jesus havia já experienciado outras sete realidades, e aí chegou o momento, outras 6, chegou o momento que a sua 7ª auto-outorga foi viver a vida humana, de um ser humano na carne. Então ele nasceu como uma criança normal do reino, viveu todas as experiências como homem e alcançou o ápice da sua realidade material ali no batismo. Ali ele já tinha terminado a sua missão, mas ele tomou a decisão de continuar aqui para poder dar ao homem, presentear a humanidade com uma revelação. Que revelação é essa? De que Deus não é aquele Deus retratado na lei. Ele não é um Deus irado, não é um Deus vingativo. Esse Deus não exige sacrifícios, nem de pessoas, nem de animais. A única coisa que esse Deus quer de nós é que amemos uns aos outros, que amemos os nossos irmãos, que vivamos a irmandade, que vivamos o Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? O Evangelho que Jesus pregou, qual era? Todos os homens são irmãos e filhos de um mesmo Deus, e esse Deus ama todos por igual. Não há samaritano, não há judeu, não há romano, não há nenhum gentio que esteja fora desse amor divino.
essa era a mensagem, e é isso que Jesus veio ensinar.